Pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a leucemia mieloide aguda, sobre os conceitos básicos, né? Aproveitar esse mês aí de fevereiro em que são feitas campanhas de esclarecimento da doença, de prevenção e também da doação de medula óssea. Então, eu sou Fernando Barroso, responsável pelo serviço de hematologia do Hospital Universitário e do transplante de medula. O Chico não está passando aqui. Eu vou ter que. Deixa eu só ver se eu. Pronto, agora foi. São meus conflitos de interesse. E o principal ponto que eu acho que a gente fala muito pouco é sobre prevenção. Então, a gente está muito acostumado a lidar com a leucemia é, e até de alguma maneira considerar ela como algo inevitável e faz parte do processo de que a gente lida com essa doença. Mas a gente fala muito pouco de prevenção. Fala muito de prevenção de câncer de pulmão, prevenção de câncer de mama, mas de leucemia fala-se muito pouco. Então, evitar a exposição a substâncias tóxicas, né, alguns produtos químicos que podem aumentar o risco de leucemia, como o benzeno, isso pode mudar completamente a realidade desses pacientes. E, na verdade, evitar que aquele indivíduo desenvolva, né, uma leucemia. Um aspecto muito importante é a questão dos agrotóxicos e dos pesticidas. Então, infelizmente, isso acontece de maneira silenciosa, muito ampla e às vezes eu acho que incalculável. E tem um ponto que é muito importante, que assim, não é só a exposição a agrotóxico de grandes empresas que usam inseticidas e usam substâncias em grandes produções. É também aquele indivíduo da economia de subsistência e que, na verdade, isso também tem um impacto, a gente tem visto, inclusive, nas doações. Eu vou comentar sobre isso um pouco na nossa prática. Então, o óbvio, né? Manter as boas práticas de saúde, prevenção de infecções, evitar as hepatites, somente B, C, lavar, e ter uma higiene adequada, tomar as vacinas que estão disponíveis e ter um estilo de vida saudável, com a dieta equilibrada, fazer algum tipo de exercício físico e o tabagismo, né? O tabagismo ele tem 18 constituintes no cigarro, dentre eles o benzeno que eu já citei inicialmente. Então ele tem uma associação muito grande, não só com leucemia, mas também com mieloma múltiplo e outras doenças ligadas ao sangue. E afora essa questão, tem um ponto que é super importante, que as mulheres não gostam muito, mas a gente tem que falar, que é a questão especificamente da tintura de cabelo, tá? Então é algo que a gente tem falado bastante, que tem uma associação, né? E é preciso estar atento a isso, e tem alguns outros procedimentos que são feitos, que também parece que tem uma associação, como algumas alisamento de cabelo, etc, etc. Então, ficar atento a essas coisas que às vezes também podem estar associadas, tá? E uma coisa importante é que é fazer exames de saúde regulares, pelo menos a cada 6 meses, um ano, pelo menos um hemograma, né? Para que a gente possa ter uma ideia de como está essa saúde desse indivíduo. Ponto super importante é a questão das campanhas de doação de medula óssea, né? Então, nós somos o terceiro maior registro de doadores de medula, né? O primeiro é o americano, com em torno de 13 milhões, o segundo é o alemão, em torno de 7 milhões, e o terceiro é o brasileiro, em torno de 6 milhões de voluntários cadastrados. Mas aproximadamente 125 mil pessoas se cadastram no Redome todos os anos. E nesses últimos 30 anos, mais de 5 mil transplantes foram realizados através dessas doações do Banco de Doadores de Medula. Aqui o doador tem que ter entre 18 e 35 anos,
esse dado está errado, era 55 no passado, hoje é 35. Isso tem uma explicação muito clara, porque o melhor resultado do transplante está associado a quanto mais jovem é o doador, tá? E você pode se cadastrar no Hemocentro, doar 5 ml de sangue para análise dessa compatibilidade. Falando da leucemia propriamente dita, ela é a mieloide aguda é a leucemia aguda mais comum em adultos. A incidência aumenta com a idade, claramente, a gente pode ver aqui, inclusive esse gráfico aqui que está à direita, mostrando menos de um ano até acima de 50, e ele vai crescendo acima de 60 anos até chegar na idade mais adulta, tem uma correlação direta com a questão do reparo do DNA, então que a gente vai diminuindo essa capacidade. E a idade mediana do diagnóstico é de 68 anos. Então, é por isso que eu sou muito insistente que a gente precisa cada vez mais tá preparado para avaliar esses indivíduos do ponto de vista de avaliação geriátrica, para ver o que é que pode ser feito, qual o grau de elegibilidade, porque é a maioria da população. Então, eventualmente a gente tem visto pacientes octogenários ou mesmo septuagenários que chegam sem condições de tratamento. Mas é uma verdade muito dura, porque o oposto também acontece. Então, nós temos aí em dados do nosso serviço que aproximadamente 20, entre 10 e 20% das pessoas com menos de 50 anos também chegam até nós e são frágeis, porque a palavra que define tudo isso é a fragilidade, também são inelegíveis para um tratamento que necessitam e para um transplante de medula óssea, que é ainda a única opção curativa, tá? E a melódia aguda, ela tem uma particularidade porque ela é absolutamente heterogênea. A gente coloca dentro do mesmo tópico várias e várias tipos de leucemia, heteroleucemia, leucemia carioblástica, a leucemia que tem componente monocítico, que pode ser tanto mielomonocítica como monoblástica, né? E por aí vai. E as outras leucemias associadas a alterações de tratamento, né? Ou mesmo as leucemias de linhagem mista, também a gente tem visto. A incidência, ela costuma ser um pouco maior nos homens, tá? 1,2 a 1,6 vezes, e com mais probabilidade de desenvolver a mieloide aguda. Olha, interessante porque mesmo a leucemia linfóide crônica, que também tem uma incidência muito alta, né? É, a gente tem esse gráfico aqui mostrando que são 20.720 casos de leucemia linfóide crônica, mas mieloide aguda ultrapassa com 21.450. Então, realmente, a mieloide aguda ela é a leucemia do adulto mais frequente. E aí, pensando no nosso país e pensando no nosso Ceará, né? Existe uma distribuição espacial das taxas ajustadas de incidência por 100 mil habitantes, estimadas para o ano agora de 2026, segundo a unidade da federação, um dado do INCA, isso, tá? E aí nós temos uma estimativa de 12.220 novos casos para o Brasil entre 2026 e 2028. É um número muito grande, né, que a gente precisa estar atento. O Ceará tem uma taxa estimada de 7,43 casos para cada 100 mil habitantes. A gente trata em torno aí isso é sazonal, tá? Isso varia, mas a gente nos últimos 5 anos tem tratado em torno de 30 a 40 casos de leucemia mieloide aguda no nosso serviço. Dá mais ou menos uns 70 casos de leucemia aguda quando a gente junta leucemia linfóide aguda e os raros casos de linhagem mista. Aqui também, mais uma vez, predomina o sexo masculino, né? E aí aqui a gente vê essa incidência que eu comentei do Ceará, inclusive assim, com diferenças muito interessantes, porque eu acredito que essa região norte e alguns outros estados aqui, a gente pode ter algum grau de subnotificação, tá? Então, é preciso estar atento a isso. Falando da fisiopatologia, ela é uma doença caracterizada por uma expansão clonal anômala.
e uma diferenciação aberrante dessas células mieloides. Então você tem a célula tronco, a célula hematopoética, e aí você vai haver essa célula vai estar submetida a uma exposição, a um estresse, tá? A gente pode chamar dessa forma, e desenvolver uma evolução clonal e há um predomínio de formas imaturas. E aí aqui chamar a atenção do monócito e do mecariócito, que também podem degenerar e dando os subtipos de leucemia que eu já citei. E essa expansão clonal, ela sob pressão, ela vai adquirindo novas mutações. Então é isso que faz com que haja esse acúmulo, né, e uma alta heterogeneidade dessas células com vários tipos e tornando esse tratamento tão complexo. Essa evolução clonal, ela tem um aspecto que, assim, o que é que hoje é fundamental na identificação da leucemia? A sua identidade genética molecular, tá? Essa identidade genética molecular é que, na verdade, define o que vai acontecer, tá? Então, inicialmente, você vai ter ali a mutação do NPM1, do FLT3, tá? Até do DNMT3A, que é muito frequente ligado à epigenética, mas, e que também pode ter nas mielodisplasias, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque há uma identidade genética molecular distinta, tá? Então, se o indivíduo tem 8% de blastos e tem uma mutação do NPM1, ele é uma leucemia mieloide aguda. Se ele tem 10% de blasto e tem mutação do FLT3, ele é uma leucemia mieloide aguda. Mielodisplasia, você não costuma ter mutação de FLT3 ao diagnóstico. Se você tiver, porque houve evolução clonal e há uma transformação para leucemia aguda. Então, são essas informações básicas que, na verdade, nos auxiliam a compreender que você tem essas alterações clonais, né, os chamados clones fundadores, os clones, e que vão adquirindo mutações à medida, inclusive, que você tem recidiva, né? Você trata, recai, ou recai após transplante. Então, à medida que isso acontece, há uma mudança na expressão genética molecular desse indivíduo. A classificação, ela baseia-se principalmente na OMS, na quinta edição da OMS de 2022. Baseia-se na presença de células leucêmicas imaturas no sangue e ou na medula óssea, né? Então, isso é motivo de muita discussão. Recentemente, a gente até participou de um trabalho na Lancet Hematology, abordando esse tópico sobre essa dificuldade aí em você só usar um número matemático e isso ser definitivo. Parece que não é bem assim. Em 2022, essa classificação da OMS ela foi um pouco contestada pelo consenso internacional, em que houve uma maior abertura para a compreensão desse diagnóstico e, de alguma maneira, eliminou-se o limite de blastos em tipos específicos de leucemia mieloide aguda com alterações genéticas indicativas da doença. E aqui é muito importante a gente falar, principalmente, da mutação do P53, tá? P53, todo mundo sabe, que é o grande guardião do genoma e que se eu tenho uma mutação no P53, eu estou desprotegido de defesa, né? Então, e é realmente um desafio na ciência, porque já tentou-se várias vezes com algumas drogas, a última delas foi o APR 246, que ele convertia o P53 mutado para o tipo selvagem, o wild type. Mesmo assim, ele funcionou em fase 2, mas falhou em fase 3. Então, isso foi muito ruim, foi muito frustrante para nós todos, porque a gente tinha muita esperança que essa associação de drogas com hipometilante, que é uma base racional de patógenos da doença muito importante, pudesse ser uma esperança, né? Mas não foi, infelizmente. E aí é um desafio, porque quando você tem mutação do P53 e você tem uma frequência de variação alélica muito alta, tá? Maior do que 10%, maior do que 30%, ou mesmo que essa mutação ela é considerada bialélica, quer dizer, você tem mais de um clone diferente, mutado, e isso traz consigo uma informação de que, infelizmente, isso é uma limitação hoje ainda na medicina. Nem o transplante de medula óssea resolve isso, pessoal.
tá? Então, há algumas considerações, inclusive algumas divisões sobre isso, e a gente precisa considerar se essa mutação do P53 ela vem acompanhada de alteração de cariótipo, se essa alteração é complexa, né? Então, se você tem ali mais de três alterações numéricas ou mais de duas alterações estruturais para mostrar essa clonalidade, tá? E que se for algo complexo, com várias alterações nesse cariótipo associada, e um outro ponto que a gente não pode esquecer, que infelizmente às vezes é esquecido, é a fibrose medular. Então, se você tem essa tríade, dificilmente a gente vai conseguir debelar isso. De todo modo, é preciso considerar que aquele indivíduo que tem uma mutação monoalélica do P53, e que tem um cariótipo normal, por exemplo, isso pode acontecer, ou mesmo um cariótipo não complexo, ele pode ter um bom resultado, e por isso que a gente precisa individualizar e ver caso a caso do que a gente está se reportando. E é por isso que alguns autores colocam como a mutação do P53 e é indistinto se aquele indivíduo tem mielodisplasia ou leucemia mieloide aguda. É uma entidade à parte e que configura um diagnóstico, uma conduta e um prognóstico diferente, tá? E aí vai as várias outras mutações que a gente vai ter, a SXL1, EZH2, que é de mau prognóstico, as mutações chamadas do spliceossoma, né? E também que são SF3B1. SF3B1 é interessantíssimo, porque ela, na mielodisplasia, está associada à anemia refratária com sideroblastia anel, tá? E é de bom prognóstico. Quando ela ocorre na leucemia mieloide aguda, ela não é de bom prognóstico. Quando ela ocorre na leucemia linfóide crônica, ela não é de bom prognóstico, tá? Então é preciso entender onde é que ocorre. No caso do cariótipo complexo que eu citei, você vai desde a deleção do 5q-, que você pode ter como uma entidade à parte da mielodisplasia, que é aquele indivíduo que pode ter uma resposta além da lidomida, tá? As alterações do cromossomo 7, tanto a monossomia como a deleção. A monossomia do 7, o cariótipo monossomal, ele por si ele é de mau prognóstico. Não interessa quantos percentual de blasto você tem, não interessa. Se você tiver um cariótipo monossomal, isso vai dar problema, tá? Então, é muito importante a gente tentar configurar isso e, de alguma maneira, é, é, poder estar atento a essa questão do prognóstico, a tipar um doador, a ser mais rápido na questão do tratamento e até entender o que, que pode ser feito com esse doente ou não, tá? E aí, tudo isso é importante e a gente não pode esquecer, pessoal, a questão das mutações germinativas, né? Então, que são aquelas mutações que o indivíduo já nasce com ela, muitas vezes ela não se manifesta na idade mais nova, mais jovem, mas pode se manifestar na idade mais adulta, e isso tem uma importância não só para o paciente, mas também quando a gente vai selecionar doadores, tá? Ontem a gente estava discutindo um caso no transplante em que o doador aparentado, tá, de um paciente apresentou citopenia e o doente tinha já alteração do RUNX1, o próprio paciente, tá? E aí a gente fica sempre achando que possa ter alguma alteração e nós, inclusive, a princípio descartamos esse doador e vamos procurar outro doador. Com relação ao prognóstico, então, como eu comentei, na mieloide aguda, geralmente a gente utiliza o European Leukemia Net, tá? E ele é baseado em características moleculares e citogenéticas. E define em três grandes grupos: favorável, intermediário e adverso, tá? Sempre que são revistas as classificações, há alguma mudança. Inclusive, agora, recentemente, eles olharam, tem uma publicação recente falando que é dessa classificação para acima de 60 anos, e o mesmo doente que usou venetoclax, etc. e tal. Então, há sempre uma discussão de aprimoramento nisso. O risco favorável, teoricamente, esse indivíduo não tem indicação de transplante em primeira remissão, tá? E aí, onde tem a translocação 821,
onde tem o próprio RUNX1 que eu citei, a inversão do 16, as chamadas Core Bind Factor Leuquímias, CBF, né? E mutações do NPM1, agora mesmo a gente, sem a mutação do FLT3 e TD, agora mesmo a gente levantou o Hércules, que é aluno de mestrado e egresso da residência de transplante, hemato e TMO do HU, levantou os casos dos últimos 5 anos de mutação do NPM1 do nosso serviço, que é de bom prognóstico. E a gente procurou isso porque é algo que nos deixa, nos inquieta muito, é saber que muitas vezes esses doentes com mutação do NPM1 não têm uma evolução tão boa no nosso meio. E a gente não sabe se isso é uma questão epidemiológica ou se é uma questão socioeconômica, cultural, que interfere com toda a nossa infraestrutura, mas o fato é que a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha desses indivíduos com mutação do NPM1 aqui no nosso meio, tá? Fique claro, e sobre se a gente tem essa tranquilidade toda. De todo modo, o risco intermediário e o adverso é inquestionável, a necessidade de transplante. O intermediário, muitas vezes, se utiliza a doença residual mensurável como um parâmetro para indicar transplante ou não. Há um questionamento, tem um trabalho muito interessante publicado pelo grupo britânico, em que eles discutem assim, a saúde pública no Reino Unido ela é muito forte, né? Em termos de prática, de uso de recurso e de eficiência, acima de tudo. E eles questionam se um indivíduo que tem doador com um diagnóstico intermediário não deveria ir para o transplante, porque quando eles calculam a capacidade que esse indivíduo tem, mesmo sendo intermediário, não indo para transplante em primeira remissão, que quando ele recai, o que está envolvido no retratamento e nos custos envolvidos, se isso vale a pena ser adiado. Então é muito interessante essa discussão e essa visão, e eu acho que é perfeita para nós aqui no Brasil. Com relação ao monitoramento, é algo muito complexo, né? Então, ao contrário da leucemia linfóide aguda, onde a doença residual mensurável está muito bem estabelecida, com ponto de cortes muito claros, inclusive estruturados dentro do tratamento, na leucemia mieloide aguda, por tudo que eu já comentei, pela heterogeneidade dessa doença, né? São várias nuances numa doença só. Então, é muito mais difícil a doença residual mensurável. E o que é interessante, tem uma publicação recente do grupo do Leuquimia Net, que até tem a participação de uma das pessoas mais importantes da doença residual mensurável no Brasil, eu diria na América Latina, que é a doutora Mauri Coma, que é do grupo de Jaú, em que eles colocam que mesmo quem tem doença residual mensurável não detectável, tá? Na mieloide aguda, 30% dessas pessoas têm doença no nível que você não detecta, no que você pode utilizar como parâmetro, e nesse caso específico, você vai ter uma recaída em maior quantidade, em uma maior chance de recaída. Então, quer dizer, isso não é, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, que esse monitoramento não é algo simples, não é algo fácil e que a gente tem que estar sempre muito atento. Qual é a razão para a gente monitorar? Uma das coisas práticas, tá? É uma grande discussão que você pode ter somente no pós-transplante, tá? Com relação à infusão de linfócito do doador de maneira profilática, que é menos feita, tá? Mas preemptiva, então quando você começa a ter algum grau de aparecimento de células nessa doença residual mensurável e associada a isso, a gente nunca pode esquecer que transplante halogênico, eu uso célula de outra pessoa. Então, eu estou sempre tendo que olhar uma coisa chamada quimerismo, tá? Então, quimera é uma figura, é uma figura grega, né, que tem corpo de homem e cabeça de um animal, e que, na verdade, é o que a gente espera onde, quando a gente tem o transplante, que você tem a célula do doador se incorporando à célula do receptor e assumindo o comando. Quanto mais eficiente for isso, melhor o resultado, porque eu vou ter célula saudável conduzindo a doença, a vida daquele indivíduo que fez o transplante. Então, tem sempre essa preocupação, né, no pós-transplante,
para da gente estar atento a essa possibilidade e, de alguma maneira, diagnosticar mais precocemente essa possível recaída e na verdade, se antecipando aí a alguma conduta, como o uso de infusão de linfócito do doador para dar um reset naquele transplante, ou mesmo uma associação com drogas, como hipometilante, a azacitidina é uma das mais utilizadas, tá? Eventualmente DLI com azacitidina. Inclusive, eu convido a todos vocês, dia 13 de março, nós teremos o nosso quinto evento de prevenção e tratamento de recaídas. É algo, um tema muito importante para nós, transplantadores, porque é o que mais nos assombra, nos assusta e nos deixa mais, de alguma maneira, desamparados em termos de tratamento quando o indivíduo transplanta e recai. É um evento online e todos estão convidados pela SBTMO, Sociedade Brasileira de Transplante de Medula. Com relação ao tratamento, então, há uma pergunta importante, tá? Eventualmente pode ser um ponto de corte baseado somente na faixa etária, então os indivíduos acima de 60 anos são elegíveis para uma indução intensiva, né? Mas volto a dizer, não é só a idade, pessoal, não é só a idade, é muito importante a avaliação da fragilidade desse indivíduo, a avaliação geriátrica ampla desse indivíduo. A gente tem tido, inclusive, nos últimos meses, a gente tem recebido doentes abaixo de 60 anos, ou mesmo com 59, 60 anos, que já chegam infectados, que já chegam numa situação de doença avançada e que muitas vezes, principalmente se tiver componente monocítico, acabam morrendo na indução, tá? Então a gente teve, nos últimos 4, 5 meses, tivemos 2 casos dessa forma. Então, isso é muito, muito ruim. Uma coisa importante também da leucemia mieloide aguda foi a possibilidade de, como por exemplo, quando tem mutação do FLT3, você associar na quimioterapia inicial as drogas anti-FLT3. Então, por excelência, na indução, nós temos o midostaurin, ou mesmo o quizartinib, uma droga não ainda liberada no Brasil, mas que a gente teve aí a possibilidade de participar de um estudo inicial e agora estamos em outro estudo também do Quizartinib, já com outro foco, tá? E também o resgate que pode ser feito dos pacientes refratários com gilteritinib, né? Que é uma droga de segunda para segunda linha no indivíduo que tem mutação do FLT3 para resgatar se ele recai, a despeito de ter usado ou não midostaurin na indução, tá? Então, há a possibilidade de você utilizar e tem uma outra opção muito interessante, muito menos tóxica, que é o CPX 351, que é a junção do antraciclo da Down com o Aracê associado de uma maneira mais prática e é menos tóxica para o paciente, mas que não está disponível para nós, tá? E não está aqui nessa linha de possibilidade, mas também um tratamento menos intensivo com a azacitidina, o hipometilante, ou mesmo a decitabina, em alguns casos a decitabina está indicada, principalmente nas grandes leucometrias, né? E aí, na verdade, está aqui o hipometilante associado ou não ao venetoclax. E aí aqui ele coloca especificamente na mutação do P53, mas que a gente sabe que tem, até nesse cenário, tem limitações na resposta, tá? E é sempre a possibilidade de consolidar, e se for elegível a transplante, é muito importante, como a gente tem feito no nosso serviço, o indivíduo interna, a gente já tipa HLA, já começa a discutir no primeiro momento se ele é elegível ou não. E isso é fundamental porque a gente ganha tempo, tá? Porque quando a gente fala de serviço público, a gente fala de dificuldade, acima de tudo, de leito para transplante. Então, esses indivíduos, mesmo elegíveis, mesmo prontos, muitas entram normalmente numa fila de espera para realizar transplante. Quais são as indicações, né, de transplante? A principal indicação, a mieloide aguda é a principal indicação de transplante halogênico, tá? No mundo inteiro, não é só no Brasil. A decisão de realizar o transplante durante a primeira remissão depende da relação risco-benefício,
baseado nas características citogenéticas e moleculares da doença, ao diagnóstico e na resposta à terapia inicial, bem como em fatores relacionados ao paciente, ao doador e ao próprio transplante. Historicamente, o transplante halogênico ele era recomendado para pacientes com prognóstico desfavorável, quando tratados apenas com quimioterapia, né, com base nas suas alterações citogenéticas, e lembrar sempre de utilizar o Europilequimenet, que ajuda a tomar a decisão. Essas indicações, mais uma vez, lembrar que o doente tem que estar em bom estado geral, fit, né, considerado um indivíduo rígido, né, sem comorbidades, então sempre olhar como é que esse indivíduo se comporta, ter um suporte social suficiente, então o ecossistema que está envolvido com aquele indivíduo, o suporte, a família, se ele tem cuidador, se ele tem compreensão do processo e a disponibilidade do doador, logicamente, que a gente sabe que diretamente nas famílias estão em torno de 25%, a gente acha um doador aparentado. Eu acho que aqui no Nordeste é um pouco mais, as famílias são maiores, tá? A gente vê isso na prática. Porém, o indivíduo de risco favorável, com mutação da NPM1, CBF e com doença residual mínima, né, não detectável, ele não tem indicação de transplante. O risco intermediário, em que você, mesmo tendo mutação da NPM1, FLT3 e TD, com doença residual mensurável, a gente indica transplante, tá? E o risco adverso, independente de doença residual mensurável ou não, ele vai para o transplante, que a chance de recair é muito grande, tá? Nos casos de recaída, independente da estratificação de risco, o transplante se impõe, tá, pessoal? Então é muito importante isso. Recaiu, não interessa. E outro ponto que eu acho que é uma regra muito antiga, mas que eu acho valiosíssima, tá? O indivíduo com leucemia mieloide aguda, independente da genética, molecular, o que você quiser, que você induz, e ele não entra em remissão com a primeira indução, essa doença não é boa, tá? E às vezes a gente não consegue ver, não tem método, porque a gente não faz NGS de todo mundo, né? Então acaba não tendo um acesso, ou mesmo além do NGS, né? Mesmo que seja exoma e etc e tal, que a gente não tem acesso na prática. Nesse cenário, esse indivíduo a gente tem que tipo HLA e tentar transplantar, porque é o que pode curar esse indivíduo. Com a possibilidade de doadores alternativos, como doadores não aparentados e aplidênticos, raramente é impossível encontrar um doador, né? Então, é muito difícil você não encontrar um doador, tá? Então, o doador, hoje em dia, a gente brinca que quase todo mundo tem um doador, né? Então, na verdade, hoje o paradigma é como é que eu torno esse transplante viável, né? Já que quase todo mundo tem um doador. E muitas vezes esse doador pode até não ser ideal, tá? E aí é preciso, é onde entra o discernimento, o senso crítico do indivíduo da equipe médica que está decidindo esse transplante. Os maiores obstáculos geralmente estão relacionados às condições do paciente e os fatores relacionados à doença. Então, às vezes, tem pessoas que têm indicação, mas não têm condições de realizar o transplante, e a gente precisa ter essa percepção, esse discernimento e contraindicar quando acha que, não, que tem fatores biológicos ou mesmo uma questão que pode ocorrer a decisão pessoal do paciente, né? E eu acho que só não pode ser uma decisão isolada do médico, tá? Então a gente vê às vezes na mielodisplasia, nem na mieloide aguda, pacientes que usam 10, 15, 20 ciclos de azacitidina e quando perde a resposta são encaminhados para nós, tá? E mesmo falta de acesso, né? A gente tem que entender o Brasil como um país continental e que muitas regiões não dispõem de transplante halogênico e os doentes têm que se deslocar para outro local. Esse trabalho é um trabalho muito bonito porque ele tem duas informações. É um trabalho feito nos Estados Unidos, né? Pelo grupo do Fred Hatt. E ele coloca que pacientes provenientes de bairros com menos recursos apresentam maior risco de mortalidade sem transplante e têm menor probabilidade de receber transplante. Isso é óbvio, né? Isso a gente sabe, a gente sente na pele.
Porém, entretanto, ele traz uma informação valiosíssima. Quem consegue transpor essa barreira, os determinantes sociais da saúde pode ter menor impacto na mortalidade após o transplante. Quer dizer, o indivíduo que consegue transplantar, ele provavelmente os impactos todos negativos que tinham antes vão ser menos importantes pela chance que ele teve de transplantar e ter uma segunda oportunidade. Outro trabalho extremamente importante, também recentemente publicado, é um trabalho em que ele discute, eu acho que talvez um dos conceitos mais interessantes e que mudam um paradigma na compreensão do tratamento desses pacientes, que é o chamado ASAP Trial, né? Em que, na verdade, o que é que eles fizeram? Eles compararam o benefício de você fazer uma quimioterapia nos pacientes que tinham doença em atividade, né? E compararam com aqueles indivíduos que responderam a essa quimioterapia. E mesmo os que não responderam e que conseguiram ir para o transplante, não houve uma diferença. Isso quer dizer, em outras palavras, o quê? Eu tenho um indivíduo com a doença refratária, tá? Que eu tratei já no máximo que eu podia. Ele tem um doador, ele tem leito, ele está na fila, ele está estável, ele não tem comorbidades, ele pode transplantar. Então, não obrigatoriamente eu vou ter que ter uma resposta ideal, tá? Para eu levar esse indivíduo para o transplante, porque parece que o que mais importante são os aspectos genéticos, tá? E não a remissão é propriamente dita, determinando a sobrevida global desse paciente após o transplante. Esse gráfico aqui da direita, ele mostra claramente que o indivíduo que é favorável, que é a curva verde, é melhor do que o intermediário, é melhor do que o que tem alterações adversas, com ou sem P53, e obviamente, o que tem mutação do P53, que é essa curva de baixo aqui, é o pior de todos e com significância estatística. Esse aqui é um trabalho feito por nós na Sociedade Brasileira. O objetivo principal foi olhar pacientes que transplantaram acima de 60 anos com três grandes doenças mais frequentes: a mieloide aguda, a mielodisplasia e as mieloproliferativas. E baseado no que a gente evoluiu nos últimos anos, então de 2012 a gente tinha em torno de 3% dos pacientes acima de 60 anos que transplantavam, e já em 2023 nós passamos para 16%, principalmente pela lei de 2020, publicada, que permite transplante de medula óssea até 75 anos no Brasil, e o critério não é a idade, o critério é a avaliação geriátrica ampla. A principal indicação do transplante foi mieloide aguda também nessa população, correspondendo a 52% dos casos. Aqui mostrando o aumento, né, esse incremento desses doentes, e principalmente com o uso do haplo idêntico, e aqui tem uma pontuação importante, porque quando a gente usou o ácido idêntico, a gente viu claramente que ele não é para todos, tá? Precisa ter bastante cuidado. De todo modo, a estimativa de sobrevida global em 12 meses foi de 53% nessa população, não houve diferença com relação às doenças, e aí aqui é onde entra a questão do ácido idêntico. A sobrevida global após o primeiro transplante, né, estratificada por doador, houve menor sobrevida global em pacientes idosos que utilizaram doadores aprendentes aparentados e doadores não aparentados incompatíveis. Então é preciso estar muito atento a isso, porque a razão de risco, o hazard ratio, é maior, né? E isso a gente tem que estar atento, porque nem todo mundo vai poder fazer transplante aplo. Transplante aplo requer um cuidado maior, reconstituição imune mais complexa, uma monitoração maior da questão das infecções virais, citomegalovírus, EBV, herpes tipo 6, e também, principalmente, a pesquisa de anticorpo anti-HLA e saber se é possível para evitar falha de enxertia. Que é mostrando que o risco também foi importante nesse resultado. Aqui é um trabalho do nosso grupo, que é um trabalho do Hércules, de mestrado, em que ele está estudando os últimos 5 anos aí da mutação do FLT3. Então, é um estudo retrospectivo, isso ainda é um dado preliminar, mas que ele já está atualizando, que eram 47 pacientes com leucemia mieloide aguda, dos quais 17% tinham mutação do FLT3,
e que o acesso ao inibidor de FLT3, por não estar disponível no SUS, é muito restrito, menos de 50% desses pacientes tiveram acesso, tá? E aí mostrando que quem não tinha mutação do FLT3 tem uma tendência a ter uma sobrevida melhor, né? De todo modo, quem tem mutação e consegue usar o remédio vai melhor, né? Então é preciso estar atento a isso. Nós tivemos uma sobrevida global com o tratamento de 30,9%. Então, quando a gente vai para o transplante, a gente chega a níveis de 63% em 2 anos e a mais de 50% em 5 anos. Então, é muito importante poder levar o indivíduo para o transplante se ele tiver elegibilidade, tá? E aí a conclusão é que os pacientes que não realizaram transplante halogênico e pacientes idosos apresentaram pior sobrevida, e o aumento de acesso a novos medicamentos, como os inibidores do FLT3, podem melhorar esses desfechos, claramente aqui mostrando a faixa etária interferindo no resultado. Por último, eu quero mostrar esse trabalho do Gustavo, que é também um nosso R2 que tá saindo. O Gustavo estudou a jornada dos pacientes com leucemia mieloide aguda, 18 casos, 6 casos de mielodisplasia, que usaram um tratamento alternativo, que não pôde fazer aquela indução clássica com 7+3, usando ou Aracem em baixas doses com o venetoclax, ou mesmo o venetoclax associado à azacitidina nos que conseguiram. Então, ele avaliou o perfil clínico, a resposta terapêutica, a viabilidade do transplante halogênico nesses pacientes. E é bem interessante porque ele consegue primeiro ver que em torno aí de 49% desses pacientes estão a sobrevida em 1 ano, mantida em 2 anos e cai para 25% em 3 anos. Então, o ideal é que você possa fazer esse tratamento e levar esses indivíduos para o transplante, tá? E a sobrevida global em 3 anos ela foi diferente se esses indivíduos tinham diagnóstico de mieloide aguda ou mielodisplasia de alto risco. Então, a mielodisplasia de alto risco teve um resultado um pouco melhor, com mediana de sobrevida de 330 dias para esses pacientes, sendo significativamente maior nos pacientes com SMD, 1.129 dias, em comparação com os 304 dias da mieloide aguda. Aqui é mostrando quem fez na curva rosa, o protocolo Viale-A, que faz a azacitidina associada ao venetoclax, comparado com o low dose Aracea associado ao venetoclax, que é um pouco inferior. Eu queria concluir dizendo que a mieloide aguda é uma doença altamente heterogênea, que exige aconselhamento e abordagens terapêuticas específicas para cada paciente. Novos conhecimentos moleculares sobre a evolução, a progressão e mecanismos de resistência da mieloide aguda têm impactado significativamente o diagnóstico, a classificação e o monitoramento desses pacientes. O transplante halogênico é um tratamento curativo para esses pacientes. A idade por si só não deve ser o único fator determinante da intensidade do tratamento. A identificação precoce desse câncer pode auxiliar no manejo adequado de complicações relacionadas, além de viabilizar o começo do tratamento em estágios mais iniciais. Doente que chega com a doença muito avançada, na maioria das vezes, morre sem se tratar. A doação de medula óssea é simples e pode salvar vidas. Quero agradecer ao grupo do Hospital Universitário e do EMOSSE, tá? E também à Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, pelo apoio. Obrigado, vou parar aqui, estou disponível aí para a gente discutir um pouco. Pronto para ouvir aí os comentários, perguntas. Por favor, pessoal, alguém se manifeste. Será que eu vou ter que pedir para vocês falarem? Bom dia, professor. Bom dia. Parabenizar Bom, aí pela aula, né? obrigado, Felipe. Salvou a pátria. Acho que um ponto bastante importante que o senhor comentou, e como o senhor falou, realmente a gente não comenta, né, sobre a prevenção, né? A gente Sim. vê vários fatores ambientais, né, e de exposição de trabalho que claramente, assim,
tem uma prevalência maior nessa população, né? Então, grande maioria dos nossos pacientes, não sei se é a grande maioria, né? Mas boa parte é do interior, né? Que é agricultor. Então, provavelmente tem algum efeito aí de pesticida, né? Agrotóxico. E como o senhor lembrou bem, né? Também a própria exposição a tinta de cabelo, né? Enfim. Então, é algo que realmente a gente tem que estar bastante atento, né? E inclusive, não sei, né? Algo que seria importante como política pública, né, para tentar reduzir a prevalência. De qualquer forma, também é bastante importante também essa questão da gente avaliar o paciente idoso, né, não descartar uma terapia curativa por conta da idade, né, lembrar sempre de avaliar individualmente esse paciente, nas comorbidades que ele tem, a fragilidade associada, principalmente por esse ponto que você comentou, por ser a faixa etária que é mais prevalente, né. Acho que os Eu outros acho que pontos... com certeza, Pode Felipe. comentar, professor. Não, não, é só concordar com você. Pode Ah. continuar. Eu acho que, assim, os outros pontos, né, a gente discute bastante, né, ver a própria disponibilidade para a gente, né, de um NGS, né, ajudaria bastante Sim. na definição de tratamento, na definição de condutas, mas ainda não uma realidade para a gente, né. Inclusive nessa perspectiva de disponibilidade de novas terapias, né, como você comentou, o CPX, né, se fosse um paciente já mais idoso, né, com alteração relacionada à mielodisplasia, né, seria um tratamento bastante importante para a gente ter, né, que a gente vê que tem boa resposta, É, né, tolerabilidade. sim. Aí tem mutação do NPM1, né, Ah, inclusive com a possibilidade de uso de revumenib, né, que é o anti-menin. Então, inclusive, a sim, gente vai entrar num estudo clínico agora. A gente fica satisfeito porque, através de estudo clínico, você consegue ter acesso a medicamentos que nem estão disponíveis no Brasil. Afora isso, e também mutação do IDH1 e IDH2, né, que você tem ivosidenib, enazidenib, então é uhum, outra opção, né, de tratamento, né, mesmo o anti-CD 33, que é a osagamicina, né, que é aquele Mylotarg, que teoricamente para as leucemias de bom prognóstico, sim, sim. elas podem ser inseridas na indução. A gente, infelizmente, também não tem acesso porque reforça a qualidade desse tratamento. Eu acho que a nossa realidade, ela é uma realidade muito, assim, clara, né? O que é possível. É possível tentar prevenir. Eu acho que isso precisaria melhorar um pouco as campanhas. É preciso, quando diagnosticar, tentar chegar a um serviço especializado o quanto antes, porque se você chega com grandes leucometrias, né, infectado, bactéria multiresistente, é muito complicado. E a gente recebe muito isso às vezes e é muito difícil, muito doloroso. Os doentes mais idosos, que assim são alguns inelegíveis a tratamento de qualquer ordem, então é um desafio. É um desafio assim muito grande, porque muitas vezes esses pacientes são pacientes lúcidos, né, com uma compreensão absolutamente assim, da vida como um todo, e aí a gente muitas vezes tem que fechar o prognóstico desse indivíduo, né? Então é difícil, é muito difícil. Então essa possibilidade do uso do venetoclax associado a outras drogas, e até queria comentar isso, eu não comentei. No trabalho do Gustavo, em torno de 11% desses doentes foram por transplante. E assim, eu insisto muito com essa palavra transplante porque é a única cura curativa, tá? Então, não tem outro tratamento curativo, né, para esses indivíduos, pelo menos de alto risco. E você conseguir viabilizar isso. Agora, recentemente, a gente está com um doente internado que era uma SMD de alto risco, né, em 70 anos. E foi dificílimo a nossa decisão pelo transplante.
Porque tem uma questão que eu acho que não pode ser esquecida, que é a própria saúde mental do indivíduo, né? E a compreensão, a cognição, o suporte familiar é muito importante. Nem todo mundo tem, né? Então é outro ponto muito que tem que ser sempre considerado. A gente está chegando no final, não sei se mais alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário. É muito bem-vindo. Temos 5 minutos. Bom dia, Professor, professor. Lindiane e depois Emanuele, por favor. Vamos bom lá, dia, Lindiane. Bom Eu dia. queria parabenizar pela aula, adorei a aula. Na verdade, eu queria mais levantar uma dúvida. Quando a gente vai avaliar a DRM, dos pacientes, eu queria perguntar a respeito da sensibilidade, quando a gente usa PCR, por exemplo, para NPM1 e aquela remissão morfológica. Qual que, se disponível, a gente teria um maior perfil de sensibilidade para detectar essas DRMs positivas? Pronto. O ideal é você usar a citometria de fluxo multiparamétrica, né? E o ideal seria se a gente tivesse o chamado NGS Flow, que a gente não tem, que é a associação da parte molecular com a parte imunológica, imune. Uma coisa que na prática a gente tem feito, e já há alguns anos eu venho conversando com o pessoal da citometria, do Hemossi, com a Juliana, com a Mabel, e um dado super importante, sempre tentar mandar a citometria para o local aonde você fez o primeiro diagnóstico. Porque o que, na verdade, o citometrista vai fazer na melódia aguda é comparar o que ele tinha do diagnóstico com o que ele tem agora, quando ele está reavaliando pós-tratamento. Então, isso é um dado importante. Eu sou extremamente cabreiro com PCR para NPM1. E eu vou dizer a você por quê. E aí eu vou falar de alguma vivência, né? É, é possível, né? É feito, mas eu já tive, por exemplo, doente que tinha NPM1 na apresentação, que tratou, entrou em remissão, e aí a gente monitorou com PCR, estava negativo o NPM1, e o doente recaiu, e aí já recaiu com outra alteração. Então, é assim, é uma coisa que você tem que olhar com muita cautela, com muito cuidado. Então, assim, ter muita, acho que muita humildade, né? E assim, muito discernimento e não e olhar aquilo com uma visão crítica, né? Com uma visão de uma mente aberta, né? De que você não, você está ali diante de um desafio e que pode se apresentar, o inimigo pode se apresentar com outras vestes, tá? Então, esse caso que eu citei, essa doente é interessantíssima. Ela era um M4 com eosinofilia, e o cariótipo inicial não cresceu nada, então a gente não sabia se ela tinha inversão do 16, que é que pode ter, mas ela era um M4 com eosinofilia, então era bom prognóstico, beleza, tá? Mas ela tinha uma coisa, a doutora Helena lembra muito bem desse caso, eu acho. Ela tinha, essa moça, ela se apresentou com 600 mil leucócitos. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Ela foi induzida, ela não fez leucaférese, a gente controlou com hidreia, acreditem se quiser, tá? E ela entrou em remissão, em primeira remissão. E passou 6 meses aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, ela recaiu. Em recaindo, ela recaiu com mutação do Carras, né? Então já entrou a família Haas na história. É uma família que a gente não gosta, tá? Porque toda vida que ela vem tem confusão grande, né? E ela era mutação do Carras e tinha, agora não me, eu não me recordo se tinha, eu sei que tinha Carras, era o principal. E se vocês forem ver o Lequimenete, não está citado em nenhum local o que mutação do Carras faz para a mieloide aguda. Está muito mais associado a doenças mieloproliferativas da família da leucemia mielomonocítica crônica, né? Das chamadas SMD, SMP.
E a gente ficou meio perdido, discutiu com um grupo americano, de um determinado local, discutiu com um grupo europeu de um determinado local na época, e ninguém sabia nada, e acabou que a gente decidiu que ela ia reinduzir e ia transplantar. Ela fez um transplante haplo, né? A doadora foi a mãe, isso já tem 8 anos aproximadamente. E ela entrou em remissão, transplantou, nós monitoramos. Eu acabei fazendo manutenção com azacitidina para ela, que é uma grande discussão, né? Se faz, se não faz, se é eficiente, se não é eficiente. É o único estudo randomizado de fase 3 que tem, é um estudo que a gente olha com bastante cautela, porque ele incluiu nesse bolo todo quem tinha mutação do FLT3 e aí não deu, não funcionou bem, mas ao mesmo tempo não dava para ter incluído quem tem mutação do FLT3, porque quem tem mutação do FLT3 tem que fazer midostaurin, quizartinib e gilteritinib, né? Ou mesmo sorafenib, sorafenib, né? Que o pessoal dos europeus fazem, né? E falam maravilhas, né? Para nós aqui ele não é padronizado no Brasil, é mais para tumor sólido. E então assim, eu acho que tem que ter bastante cuidado, tá, com isso. Olhar sempre com um olhar muito crítico e muito cuidado. Emanuele, a última pergunta. Bom dia, professor. Pergunta ou Primeiro, comentário. parabéns. Obrigado. Foi muito boa a aula. É pergunta mesmo. Normalmente, quando a gente passa na enfermaria com o senhor, né, a gente sempre discute muito essas mutações e como é que isso impacta nesses pacientes. E aí eu lembro que na minha última passagem a gente conversou sobre uma droga nova para P53, que era o MDM2. Ah, muito E bem aí era para lembrado. perguntar se o senhor tem novidades, se já tem alguma coisa a mais de estudo, o que é que está surgindo nesse campo. Ah, muito bem lembrado. O MDM2 é aquele mouse double minute, né? Os primeiros estudos têm mais ou menos uns 2, 3 anos. Ele foi principalmente para colangiocarcinoma. Ele é um cofator do P53, né? Ele está interligado ao P53. Então, como a gente não está conseguindo agir no P53, está se tentando agir antes. O P53, acima de tudo, ele tem uma grande associação com a apoptose, né? Com a piroptose, que é a parte da inflamação envolvida com o processo, que é o que chama inflamassoma ou NRLP3, né? E também tem envolvimento com as caspases, né? Então, na verdade, assim, tem um estudo de fase 2 em andamento, tá? A gente não sabe resultados ainda, tá? E o que a gente tem, recentemente foi publicado um trabalho muito interessante, fazendo uma análise crítica sobre todos esses tratamentos de fase 3 que falharam na mielodisplasia e nas leucemias, principalmente com mutação não só do P53, mas outras drogas. Um trabalho bem legal, eu vou compartilhar com vocês. E que ele, mas enfim, está em andamento e a gente está aguardando, né? É preciso ter alguma alternativa, porque até então a demanda não atendida, né? Tá certo? Então, acho que, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa. Doutora Helena, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Não, Fernando, se você me permite lhe parabenizar, assim como eu faço E quando são claro, os meninos que apresentam, Maria, porque doutora. para mim, mieloide aguda é sempre uma dor de cabeça. É muito complicado, mas é muito bonito. Obrigada, viu? Obrigado à senhora pela sua. Aprendi bastante. Deixe. Obrigado. Pessoal, boa semana para todos, tá? Muito obrigado aí pela audiência e pela presença. A gente se fala. Um abraço. Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau.